Nós vamos fazer o seguinte, eu quero louvar a Deus, paz seja convosco, irmãos. Amém. Eu tive recentemente um diálogo com alguns pastores, e uma das coisas que nós conversamos foi que as igrejas que forem bíblicas, elas vão continuar existindo. Mas essas igrejas que não serão bíblicas, que só vão falar de cura, de milagre, de prosperidade, a tendência vai ser que essas igrejas elas vão perder muito. Mas as igrejas que tiveram a Bíblia, que não tiraram a Bíblia do seu contexto, da sua mensagem, que usaram a Bíblia, essas igrejas vão estar fortalecidas. E eu pensando nesse diálogo, eu falei assim, se eu não tiver muito tempo para falar, mas se eu puder pelo menos ler o texto bíblico, que eu quero comentar um pouco sobre ele, que é o texto de Daniel, capítulo 9. Vocês encerraram a campanha de 21 dias aqui. E quando fala 21 dias de oração, a gente pensa no Daniel. Daniel, ele orou durante esse tempo. Durante esses 21 dias, ele descobriu algumas coisas e ele foi orar. A igreja, ela precisa desses desafios de oração. Cada crente precisa desses desafios de oração. E aí nós vamos ler, Laubert, e os irmãos acompanham na versão NVI, é NVI, né? Está aí? Daniel 9, do 1 ao 20. Como eu não venho congregar muito aqui, mas eu acompanhei a campanha e levantei um dia de madrugada e comecei a ler o Daniel. E o Senhor foi me trazendo algumas coisas, eu vou comentar rápido. Não vai dar muito tempo, mas eu vou falar algumas coisas de Daniel 9 para vocês. Amém, queridos? Seu coração está aberto para receber? Amém. Quem está com o coração aberto para receber a palavra? Não é o pastor Paulo, para receber a palavra. Glória a Deus. Quantos estão com o coração aberto para receber a palavra de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Para receber a palavra de Deus nessa manhã. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Nós vamos ler até o 20 essa passagem de Daniel, e pode começar. Daniel 9:1. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, Aleluia, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê.
aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Obedecemos e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus, Aleluia, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. glória. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Pelo Monte Santo, até aqui, até o 20. Obrigado. Os irmãos ouviram a leitura. Essa leitura bíblica, ela está dentro de um contexto
que no domínio babilônico, você imagina você morar numa cidade como São Paulo, por exemplo, e vieram uma outra nação e remover todos nós daqui, e levar embora para uma outra cidade, um outro lugar. Era esse o contexto. Jerusalém foi destruída, todo o povo foi levado ao cativeiro. E eles estavam então 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. Cativeiro babilônico. Esse fato aconteceu na história de Israel. E eles então estavam ali. E Jeremias já havia profetizado que ia haver esse cativeiro babilônico. E quando eles estavam no cativeiro, o cativeiro quase terminando, Daniel que estava ali naquele cativeiro, ele pega os livros, ele começa a ler os livros, ele começa a lembrar da história de que o profeta Jeremias tinha falado. Então ele pega e entra numa campanha, vou usar o termo campanha, a gente não usa muito isso, mas uma campanha de oração de 21 dias. Ele vai orar. E nessa oração de Daniel, irmãos, é muito importante quando a gente vai orar, quando nós nos propomos a orar. Daniel se propôs a orar. E durante o tempo que Daniel estava orando, nessa oração, quando eu me levantei pela manhã para meditar nesse texto, uma das coisas que eu comecei a olhar, quando nós vamos orar, primeira coisa que nós vamos fazer é procurar saber o contexto que nós estamos inseridos. E Daniel, ele era um homem que estava integrado dentro do seu tempo, que respeitava o ministério de um outro profeta, porque ele acreditou no outro profeta, que o profeta tinha falado, e na sua profecia. E Daniel, quando orou, primeira coisa que Daniel assentou no coração dele, a oração dele era sustentada pelas Escrituras. Fala comigo, sustentada pelas Escrituras. Sustentada pelas Escrituras. Ele tinha base para orar. Então, a primeira coisa, ele se sustentou nas Escrituras, porque está aqui no versículo 1 e 2. Depois vocês anotem aí, e para vocês lerem em casa todo esse texto de novo. Vou deixar como tarefa de casa para vocês. Chegar em casa e ler esse texto de Daniel, tá? Para vocês verem, sustentado nas Escrituras. Outra coisa, no versículo 2 fala: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, compreendi. Olha só, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, de que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele sabia o tempo. Daniel era um homem tão espiritual, irmãos, que ele determinou, irmãos, ele descobriu o tempo. Porque ele leu nas Escrituras e ele viu que o profeta Jeremias tinha falado que o cativeiro seria 70 anos. E o povo não estava percebendo isso. Então ele era integrado no seu tempo. Ele conhecia as coisas. E aí ele começou a orar. Por isso me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas. Aí ele fez esse jejum de 21 dias. Esse jejum de oração. E ele diz assim: um jejum em pano de saco coberto de cinza. Algumas características de alguém que ia orar. Alguém quebrantado, alguém humilhado, alguém que tinha um arrependimento com ele. Então Daniel foi para esta oração de 21 dias, irmão, não foi de qualquer maneira não. Ele foi, mas ele se preparou. E uma coisa que eu entendo, Daniel tinha uma consagração e disposição para o arrependimento, humilhação e confissão.
quando nós atentamos o nosso coração a orar, uma das coisas que nós precisamos ter é a confissão dessa oração, das nossas falhas, dos nossos pecados. Então ele fez isso, confessou. O versículo 4 diz assim: orei ao Senhor meu Deus e confessei. Aqui, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Sempre tem que haver uma confissão. Na sua oração, quando você estiver orando, meu irmão, minha irmã, inclua a confissão. Mesmo que você não tenha pecado, mas talvez o contexto que você está inserido está em pecado. Daniel aqui era um homem íntegro, era um homem consagrado, era um homem que estava servindo a Deus com integridade, mas ele estava no meio de um povo que era corrupto, no meio de um povo que era desobediente, no meio de um povo que não amava a Deus, no meio de um povo que não obedecia a Deus. Então ele orou, confessando aquele pecado, porque se eu sou brasileiro também, quando alguém fala do Brasil, irmãos, lá fora, quando fala que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, você está inserido nesse contexto, mesmo que você não seja. As pessoas que falam a imagem do Brasil lá fora, quando fala-se de um povo brasileiro, Alberto, quando fala futebol, o que mais? Samba, o que mais? Carnaval, o que mais? E agora corrupção. E agora? Foi alistado a lista. Quando se fala, então todo mundo a pensar que brasileiro é isso. Não que você não seja. Eu já viajei para países fora do Brasil. Ainda hoje se passa a imagem que o Brasil é um país indígena, de índios. Então era assim o contexto. Daniel estava vivenciando aquele contexto. Era o povo dele, ele não era. Ele não era corrupto, ele não era aquela pessoa que desobedecia a Deus. Ele era íntegro. Mas ele, como estava dentro daquele meio, daquele contexto, ele então, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Diga comigo, orei ao Senhor. Orei ao Senhor. E confessei. E confessei. Confessou os pecados. Confessou as falhas. Uma outra característica de Daniel, ele tinha consagração e disposição para o arrependimento. A outra, Daniel reconhece a sabedoria de Deus em sua oração, reconhece a fidelidade de Deus e o estado de impiedade e rebeldia dos seus compatriotas. Israel reconhece o pecado, sua culpa, reconhece o afastamento do povo em relação aos mandamentos do Senhor. Ele orou pela sua nação. Ele reconheceu que a nação estava afastada de Deus. Às vezes é um grupo pequeno que está aqui orando, irmãos, mas tem milhões de pessoas que estão afastadas de Deus. Tem milhões de pessoas que não conhecem a Deus. Tem milhões de pessoas que não se importam com Deus. Então a oração de Daniel também tinha uma coisa. Ele reconhecia a soberania de Deus. Diga comigo, eu reconhecerei a soberania de Deus. Uma outra característica dessa oração de 21 dias de Daniel, ele apresentava-se diante de Deus envergonhado. Ele tinha vergonha do que o povo estava fazendo com Deus. Ele tinha vergonha do que o povo estava desobedecendo, largando Deus de lado. E ele então se apresentou diante de Deus, nessa característica dele, nessa oração dele, que eu anotei. Está no versículo 6, versículo 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode olhar aí, versículo 6, versículo 7. Ele fala assim: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, teus nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados e todo o seu povo. Ele entrou dentro do contexto do povo, mesmo que ele não era, mas ele
tinha essa característica da oração dos 21 dias dele. No versículo 7, Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Por que eles estavam envergonhados? Porque a cidade estava destruída, Jerusalém estava toda queimada a fogo, tinha ficado alguns miseráveis lá em Jerusalém, e eles estavam no cativeiro agora, no cativeiro babilônico, porque o Império Babilônico na história foi o império que mais subjugou nações. Era um império que chegava numa nação e acabava, destruía tudo, levava o povo. Era assim, era esse o contexto de Daniel. Mas ele falou, agora, nós não temos mais casa, nós não temos mais interesse, nós não temos mais religião, nós não temos mais nada, Senhor, nós estamos envergonhados. E ele apresenta a oração dele diante de Deus, desta maneira, irmãos, envergonhado. Mas, nesse contexto, Daniel, nessa sinceridade dele, nessa oração, ele faz relação ao povo de Judá, Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão longe, pelo motivo da infidelidade deles, versículos 6 e 7. Uma outra coisa que Daniel inclui nesta oração dele, ele fala com Deus, que ele estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo. Irmão, será que nós não estamos conscientes do que está acontecendo com a nossa nação, com o nosso país, com o nosso Brasil, com as nossas famílias, com as nossas vidas? Sim, devemos estar conscientes, sim. Devemos estar conscientes. E Daniel estava consciente das pragas, ele estava consciente das maldições que o pecado traz, ele estava consciente que o povo tinha desobedecido às Escrituras, à lei do Senhor. E por esse motivo da desobediência, ele estava consciente. E ele colocava essa consciência na oração dele. Diga comigo, minha oração. Minha oração. Tem que ser oração. Tem que ser oração. Consciente. Uma outra coisa que Daniel está no versículo 11, versículo 13, que ele fala assim, olha aqui, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, o servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste as palavras proferidas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo grandes desgraças. E arruma outro microfone que esse presta aí, sem som. Outra coisa na palavra, melhorou, né, irmãos? Parece que estava abafado. Outra coisa dessa oração de Daniel, oração consciente. O outro ponto que eu achei nessa oração de Daniel, ele pede para Deus que afaste a sua ira e a sua indignação. A oração dele tinha isso. A oração dele, Deus, afasta a ira que tu tens contra esse povo. Esse povo que está no deserto, esse povo que está aqui na Babilônia, esse povo que está sem casa, esse povo que está sem governo, esse povo que está sem rumo, sem direção, sem religião. E aí, no versículo 15 e 16, Daniel pede para Deus afastar a ira. Quando nós oramos, irmãos, nós não vamos colocar mais lenha na fogueira, não, Deus, mata ele, destrói ele, não. Senhor, afasta a sua ira. Afasta a sua ira. Tira, Senhor, essa ira de cima do povo. Tira esse pecado de cima da nossa nação, do nosso povo. Então a oração de Daniel era uma oração, Robert, de 21 dias, mas era uma oração sincera. Isso que nós devemos fazer, ter a nossa oração, uma oração sincera diante de Deus. Versículo 15 e 16. Ele pede então para que Deus ouça a sua súplica e as suas orações. Ele fala com Deus: Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado, eu confesso, nós temos cometido pecado. Somos culpados agora, Senhor, conforme todos os teus feitos. Justo, afasta de Jerusalém,
da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados, as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém o teu povo objeto de zombaria, os que os rodeiam. Então Daniel era um homem contrito. O coração dele estava voltado. Quando você levantar a tua oração a Deus, não esqueça de incluir o contexto que você está inserido nele. Nós estamos vivenciando um momento difícil no nosso país agora, irmãos. Difícil. E às vezes nós vemos até alguns cristãos que não têm a consciência do momento de dificuldade que provavelmente vamos estar vivenciando, de crises que nós estamos vivenciando, de famílias, porque a família que tem dinheiro, que tem um pouco que é mais abastada, não vai sofrer tanto, mas aquele que não tem vai sofrer. Daniel sabia disso, e Daniel então orou, pedindo a Deus que tirasse a ira de cima do povo. E aí Daniel faz uma oração que eu acho das orações mais lindas, irmãos. E ele fala assim: ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Ele estava ali contrito em oração, mas ele olha, Senhor, eu sei que o povo está em desobediência, mas me ouve, Senhor, me ouve. Essa oração de 21 dias, irmãos, traz para nós um incentivo para a igreja. E ele falava: ouve a oração do teu servo. E aí Deus, ele chega e fala com Deus: mas não é por minha causa, porque eu não mereço. Eu sou falho, eu estou no meio desses pecadores. Eu estou no meio dessa nação que te obedece a ti. Mas Senhor, não por mim, Senhor, mas por amor de ti. Ele reivindica a fidelidade de Deus, ele reivindica o amor de Deus, ele reivindica aquilo que Deus tinha para ele. Quando nós entrarmos na nossa oração, irmãos, às vezes nós não temos muito direito de chegar lá e pedir para Deus, mas você fala: Deus, pelo teu amor, me alcança, responde a minha oração. E Deus então, ele vai responder a oração. Essa oração de Daniel, irmãos, traz muito para nós. E aí eu vejo, ele fala assim: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade, que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, olha, ele fala, por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, Senhor, vê, age, Senhor, por amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Era a Jerusalém que estava levando o nome de Deus. Porque Jerusalém, a palavra Jerusalém significa cidade de Deus. Diga comigo: cidade de Deus. Cidade de Deus. Era referência entre aquelas nações. A igreja hoje, ela é a referência neste país. A igreja de Cristo neste país, ela é a referência. E a Jerusalém ali, aquela cidade central, ela levava o nome de Deus. Por isso que fala, é o nome de Deus. Jerusalém quer dizer cidade de Deus. Então Daniel falou: olha, Senhor, não é pelo nome da cidade, pelo nome do meu povo. Senhor, quando você derramar a tua oração diante de Deus, Senhor, eu oro pela igreja que tu compraste com o teu sangue. Daniel, então, por amor de ti, ele fala: por amor de Deus para com ele, pois o povo não tinha referencial, estavam desolados, destruídos moralmente, fragilizados pelo pecado. E existe um momento na história da vida que não temos nada para apresentar a Deus, a não ser as nossas derrotas e pecados. Ele não tinha muita coisa para apresentar a Deus. Mas uma coisa Daniel fez nesses 21 dias.
Daniel confessa o seu pecado, o pecado de Israel. O meu povo, ele falava, é o meu povo. Tua oração, aí, o que acontece? Tem sua oração ouvida e recebe a resposta do anjo Gabriel. Vamos para o versículo, pega a sua Bíblia agora no versículo 20. Quando o anjo veio até ele. No versículo 20, olha que coisa linda, você para de orar os seus 21 dias, encerra a campanha de 21 dias de oração e recebe a notícia do anjo. Já estou terminando, irmãos. Essa palavra fica para você nessa palavra de final de ano. Olha aqui que versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do meu santo monte, enquanto eu ainda estava orando, olha irmãos, ele ainda estava orando. Olha só o contexto, eu ainda estava orando. E aí o que acontece? Preste atenção, irmãos, para você não perder nenhum momento essa palavra. Eu ainda estava orando. O versículo que eu estava lendo aí é o versículo 20, né? O versículo 21 agora. Enquanto eu ainda estava orando, quando ele estava lá ainda em oração, chega o anjo Gabriel. Oh glória! Não dá nem glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tomara que a tua oração, quando você estiver terminando de orar, o Senhor, o Espírito de Deus já diga para você: olha Paulo, olha, olha Zefinha, olha Maria, olha João. Que chega essa palavra diante de você. Eu ainda estava orando. Diz aqui, Gabriel, ele chega. O homem que eu tinha visto na visão anterior veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para te dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, oh glória, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Aleluia! Você é muito amado. Você é íntegro, Daniel. E quando você dobrou seu joelho no primeiro dia dos dias 21, dos 21 dias, no primeiro dia que você começou a orar, a tua oração já estava subindo no altar de Deus. É assim que Deus quer nos ver. É assim que Deus quer ver você. É assim que Deus quer me ver. E então o anjo disse para ele: assim que você começou a orar, houve uma resposta. Diga: eu quero resposta das minhas orações. Essa palavra eu compartilho com você nesse final de ano. Quando você dobrar o joelho no teu quarto, ou aqui na igreja, ou no teu trabalho, ou aonde você estiver, Deus possa dizer: eu respondi a tua oração. Daniel confessa o pecado e recebe a resposta. O testemunho do anjo sobre a oração de Daniel e o cuidado de Deus para com a sua vida. Daniel é muito amado, homem íntegro, e soube terminar bem o seu ministério profético. E fecho essa palavra dos 21 dias para vocês. Também com uma palavra de final de ano para essa igreja. Uma das características dessa congregação, ela é pequena, ela é humilde. Mas uma das coisas que eu aprendi nessa igreja, e eu aprendo nessa igreja, que ela é uma igreja de oração. Ela gosta de orar. Irmãos, não percam isso. Não percam essa visão da oração. Porque Deus está atento para a tua vida. As pessoas que adentrarem aqui vão ser abençoadas. A nação foi abençoada. O cativeiro terminou. Um pouco tempo depois dessa oração, o cativeiro terminou e eles começaram a voltar. Neemias começa a construir
a Jerusalém, começa a construir os muros das cidades. E eles voltam então, e a cidade novamente é reconstruída, tudo é reconstruído, porque alguém de fé orou. Logo ao Senhor com a salva de palmas. Oramos